Louvado seja Deus. Meus filhos, abram suas Bíblias em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos ler apenas os versos 21 ao 23 para a nossa reflexão nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 21 ao 23 é o texto base para a nossa reflexão. Nós hoje vamos estar dando continuidade, começando, nós vimos apenas a introdução sobre os 7 pecados capitais. Hoje vamos ver o primeiro deles, que é a soberba. Vocês acham que tem crente soberbo? Tem ou não? Eu conheço um bocado de pastor, imagine crente. Marcos capítulo 7, versos 21 ao 23, diz assim a palavra do Senhor: porque de dentro da onde? Do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, e o que mais? A soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de onde? Vem de dentro, vem do coração. Nós já vimos na introdução sobre os 7 pecados capitais que o mal está onde? Dentro de cada um de nós, em nossa velha natureza. Tudo vem de dentro, diz a palavra do Senhor, e contamina o homem. Todos esses males, os 7 pecados capitais e tantos outros, eles não estão fora de nós, eles estão dentro de nós. Por isso que é importante nós falarmos sobre a questão do pecado em nossas vidas e a soberba também. Porque, irmãos, se não tivermos cuidado, nós nos tornamos também pessoas soberbas. E hoje vamos entender o que significa a soberba e o que Deus fala, e o que Deus nos ensina com relação ao que a palavra diz sobre esse pecado e como nós podemos fugir da soberba, ou pelo menos tentar combater a soberba em nosso próprio coração. Porque ninguém está isento de se tornar soberbo. Ninguém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos essa noite, damos-te graça por estarmos aqui mais uma vez em tua presença para aprender, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, toma-me em tuas mãos, Pai Santo, perdoa as minhas falhas, Pai querido, perdoa os meus pecados. Importa tão somente, ó Deus, que eu diminua e que tu cresças em minha vida, que tu cresças nessa igreja, porque somente o teu nome e só o teu nome é merecedor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim que oramos, Pai Santo, pedindo que o teu Santo Espírito venha, Senhor, falar a cada coração nessa noite. Meu Deus, e que possamos sentir, ó Deus, o peso do pecado para nos refugiarmos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos em tudo, orienta-nos segundo a tua palavra. É assim que oramos, já agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Antes da gente entrar propriamente no assunto, eu quero contar uma pequena história, um pequeno conto, que eu vi da boca do pensador Rubem Alves, então a ideia dele e a narrativa é minha. Conta-se que em determinada fazenda havia um galo muito inteligente, um galo muito esperto, e o galo conseguiu colocar na mente das criaturas que estavam ali na fazenda, do boi, do porco, do marreco, do pato, a ideia de que toda vez que o galo cantava, o sol nascia. E o galo disse o seguinte: se eu não cantar, o sol não vai nascer.
Então todos na fazenda tinham muito cuidado com o galo, e ajeitavam o galo, e davam comida para o galo, e tratavam o galo com todo cuidado, e o galo sempre tinha essa discurso: olha, tenha cuidado, eu não posso adoecer, nada pode acontecer comigo, eu não posso morrer, e se eu morrer, se eu adoecer e não cantar, o sol não vai nascer. Só que determinado dia aconteceu, e o tempo passou-se. Um dia o galo, por incrível que pareça, perdeu a hora. E quando o galo acordou, o sol já havia nascido. E o galo entrou em depressão. Porque o galo também acreditava que se ele não cantasse, o sol não iria nascer. Até que o galo adoeceu, ficou muito deprimido, ficou muito triste. E os outros animais da fazenda, vendo a tristeza do galo, foram falar com o galo. Disse: galo, por que você está triste? Por que você deixou de cantar? Ele disse: não, toda vez que eu cantava, o sol nascia. Quando eu perdi a hora, o sol continuou nascendo, apesar de eu não cantar mais. Então, não importa se eu canto ou não, o sol vai nascer do mesmo jeito. Aí os outros animais da fazenda, vendo a tristeza do galo, foram animados: mas é o seguinte, continue cantando, porque a gente sabe que o sol vai nascer independente que você cante, mas você pelo menos acreditava que era o seu canto que acordava o sol. Então continue assim, para você não ficar triste, para você morrer de tristeza, de amargura e de depressão. Irmãos, essa pequena ilustração mostra a questão do soberbo. O soberbo é aquele ser que acha que porque ele faz alguma coisa, outras coisas acontecem. Ele acha que por causa da sua ação, o sol nasce. E se ele parar de fazer determinadas coisas, aquilo está como se fosse aprisionado a ele. E que se ele não aparecer, as outras coisas também não vão ter a sua vez. E muitas vezes o soberbo, ele precisa desse afago das outras pessoas. Ele gosta das pessoas, não porque as pessoas são legais ou ele quer servir as pessoas, mas ele gosta das pessoas porque as pessoas enchem a bola dele. Estão entendendo, não? Esse é o soberbo. Eu gosto de cantar porque eu sei que se eu cantar, os irmãos vão gostar e vão aplaudir. E me aplaudindo, eu me sinto cada vez mais superior. E esse pecado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que esse é um dos pecados que está dentro da nossa alma, que está dentro do nosso coração, que está dentro da nossa vida, e se a gente não tomar conta, muitas vezes nós cometemos esse pecado de uma forma que a gente às vezes nem percebe. Agora, só para relembrar, os pecados, 7 pecados capitais são soberba, qual outro? Luxúria, avareza, ira, preguiça, inveja e gula. Cada um deles nós vamos ver no decorrer desses estudos, aquilo que Deus vai estar nos orientando, para estar trazendo aqui, para que a gente possa saber o que a palavra de Deus diz sobre cada um. Amém? Primeiro, vamos ter algumas observações para a gente só relembrar. Primeira observação é que não existe uma lista de 7 pecados capitais na Bíblia. Só o texto que nós temos aqui, em Marcos, nos mostra uma série de pecados. Não é verdade? Claro que alguns estão relacionados com os 7 que nós falamos aqui. Mas se a gente tratar só os 7 em nossa vida, já é uma grande coisa. Amém? Então, se você procurar uma lista dos 7 pecados, não vai encontrar. Foi aquilo que a gente explicou na nossa palestra de introdução. Nós não vamos repetir aqui, porque temos outras coisas para ver hoje, em nome de Jesus. Em segundo lugar, o primeiro e o pior e o mais predominante dos 7 pecados capitais é o orgulho, ou a soberba. Ele é considerado o primeiro e o grande pecado capital. A gente aprendeu que
que capital se vem de caput, que significa cabeça, ou seja, é um pecado que ele leva a outros. É o pecado principal. Então, os 7 pecados são os 7 pecados principais, e desses 7 pecados se originam outros também em nossa vida. Então, sua origem não está no mundo, o orgulho não está no mundo, a origem dele não está na carne, mas no próprio diabo. O orgulho pode permear tudo que fazemos. O orgulho foi o primeiro grande pecado, antes mesmo de existir o pecado de Adão e Eva. Já existiu o pecado do orgulho, da soberba. O pior de tudo, como alerta Dorothy Sayers, a estratégia diabólica do orgulho é que ele não ataca nossos pontos mais fracos, mas sim os nossos pontos mais fortes. Ele é de forma preeminente o pecado da nobreza. Em outras palavras, o pecado do orgulho é um pecado que nós gostamos muitas vezes. Por quê? Porque não ataca nosso ponto fraco, e sim o nosso ponto forte. Porque quem é que não gosta, irmão, de ser considerado, vamos dizer, alguma coisa? Você gosta ou não? De ser considerado alguma coisa ou não? Por exemplo, você é um mecânico. Olha, você não gosta de receber elogio, não? Olha, você é um excelente mecânico. Gosta ou não gosta? Claro. Você é um professor, por exemplo. Agora você é um excelente professor. E outra pessoa, mas você, olha, você é o tal. Aí chega um lado, você é bom naquilo que você faz. E de repente você fica. O quê? Fala, irmão. Orgulhoso. Então é preciso que a gente tenha fazer essa distinção. Não é que você sentir orgulho sobre o trabalho que você faz seja em si pecado. Quando é que o orgulho se torna pecado? Quando é um orgulho, ele transforma muitas vezes numa soberba tão forte que aquilo que você tem, os elogios que você recebe, começam a te colocar no pedestal acima dos outros. Ou seja, eu sou tão bom professor que nenhum presta. Estão entendendo? Está claro, irmãos? Aí atrás? Então diga amém. Muito bem. Então, não é que você ser elogiado seja ruim, claro que é bom. Nós temos o reconhecimento do nosso trabalho, não é? Mas o grande problema de Satanás, quando ele se rebela contra Deus, foi justamente porque ele se tornou tão soberbo, mas tão soberbo, que ele achou até mesmo que nem dependia mais de Deus. O grande pecado da soberba é quando nós chegamos ao patamar da gente dizer o seguinte: olha, eu sou bom, independente, sou melhor, independente de Deus. Se Deus quiser ou não, eu sou bom. Isso é o soberbo. Estão entendendo? Esse é o soberbo. Eu sou bonzão no negócio. Logicamente ninguém é melhor do que eu. Então eu já começo a me comparar com quem? Com meus semelhantes, com os outros. E aí é que está o grande problema. Quando eu não começo a ver os outros com igualdade, mas sempre de forma superior. Porque o soberbo, ele sempre vai olhar o outro, preste bastante atenção, abaixo dele. O soberbo é aquele que olha a pessoa de cima para baixo. Estão entendendo? É aquele camarada que ele olha, ele não vê qualidade em ninguém, só nele. Tem gente assim nas igrejas ou não? O que vocês acham? Claro, irmão, que tem. Isso é o pecado soberbo, está dentro do coração do homem, está dentro também do coração dos crentes. Eu sou melhor e fulano não presta. Não é que fulano não presta, mas é porque ele acha que fulano nunca vai ser igual a ele. Isso é o pecado soberbo. Então, vamos para frente. O que é soberbo, então?
Preste atenção aqui na definição. Soberba significa. Alguém pode ler? Dá para ver? Vamos aí? Pode ler, pode me ajudar. Vou tomar uma alvinha agora. Elevação, altura, saúde, orgulho excessivo, meio, arrogância, depressão. Muito bem. Muito bem, doutor. Já sua voz vou comentar. Vou me ajudar. Ou seja, preste bastante atenção. O que é soberba? Elevação ou altura de uma coisa em relação a outra. Em relação ao meu amigo, meu semelhante, meu irmão. Eu me elevo numa posição sempre maior do que o outro. E o professor, se não tiver cuidado, tem essa característica. O professor, o mestre, é aquele que às vezes se considera melhor do que o aluno, porque ele sabe uma matéria melhor do que o aluno, evidentemente. Mas eu gosto muito de uma definição de um educador, que ele diz que não existe ninguém que sabe mais do que outro. Existe sim saberes diferentes. Ou seja, eu sei algumas coisas que você não sabe, mas você em contrapartida sabe algumas coisas que eu não sei. Sabe quem foi esse educador? Quem falou? Lá atrás, tá vendo? O grande Paulo Freire. Diz: não existe saberes, né? Na época está dizendo, não existe ninguém que sabe mais do que o outro, existe sim saberes diferentes. Ou seja, presta atenção, eu sei um pouquinho de Bíblia, eu sei um pouquinho de teologia, eu sei um pouquinho de história, eu estudei, fiz curso, eu me dediquei a essa matéria. Agora, eu sei essa matéria, vamos supor que Natalício, por exemplo, não saiba o tanto que eu sei com relação à Bíblia. O meu saber é diferente do saber de Natalício. Agora, Natalício sabe de moto, conhece moto, sabe que peça de moto, de tudo sobre moto, eu não sei nada de moto. Deu para entender a diferença? Amém? Então eu não sei mais do que Natalício. Eu sei alguma coisa que Natalício não sabe. E ele sabe algumas coisas que eu também não sei. É assim que a gente deve ver as outras pessoas. Amém, amados? A gente tem sempre que aprender com o outro, porque o outro tem saberes que eu não sei. Isso vai me ajudar e vai me enriquecer. E tem que acontecer essa troca de informação, essa troca de conhecimento. Agora, o soberbo nunca vai admitir isso. Estão entendendo agora? Por que o soberbo não vai admitir isso? Por que o soberbo não admite que Natalício sabe alguma coisa que ele não sabe? Por que, irmãos? Às vezes é um orgulho, né? Porque é orgulhoso. Entendeu? Ele não quer admitir isso, que ele não sabe algumas coisas. Mas a gente não sabe de tudo, irmão. Não sabe? Você sabe tudo? Não sabe não, irmão. Eu sei algumas coisas que a dona de casa sabe outras coisas que eu não sei o que ela sabe. E ela sabe coisas que eu não sei, eu sei coisas que ela também não sabe. Estão entendendo aqui? Quando você reconhece isso, então você troca informação e os dois crescem. É ou não é? Agora, quando você se coloca na posição soberbo, só eu sei, só eu entendo, só eu tenho todos os conhecimentos, só eu conheço toda a ciência. Meu irmão, um cara desse nunca cresce, porque ele acha que não precisa mais aprender. É ou não é? Ainda fica dizendo, né, para o próximo, que tu não sabe de nada. É, porque uma das características do soberbo também é humilhar o outro. Estão entendendo? Amém? Então o soberbo, ele sempre vai humilhar o outro, porque na humilhação do outro ele fica grande. É assim o soberbo.
Então, é isso, elevação ou altura de uma coisa em relação a outra. Orgulho excessivo, presta atenção, não é só orgulho. Pecado da soberba é o quê? É quando o meu orgulho é o quê? É excessivo. Altivez, arrogância, presunção, é isso que impede o homem de crescer. Se eu sou soberbo, eu nunca vou querer aprender com o outro. É fato, não é? Eu nunca vou aprender com vocês, porque eu já sei, né? Eu já tenho todo o conhecimento, e eu acho que você não tem nada para mim, né? Me edificar, me acrescentar. Isso eu sou soberbo. Rebecca diz uma frase interessante: o egoísmo não é apenas pecado, mas encontra-se na raiz de todo pecado. Porque se eu não quero aprender, se eu acho que eu sou tal, eu estou fechando as portas para muitas coisas. Por exemplo, o pecado do diabo foi a soberba. Está em Isaías 14, verso 11 ao 25, é um texto longo, nós vamos ler, mas todos nós conhecemos a história. Quando a estrela alva, né, quero ouvir o giro, o anjo de luz, que é a expressão Lúcifer, é conhecido como anjo de luz, ele se engrandece e ele quer ser igual a Deus. E aí ele quebra a cara. Como é que eu quero ser igual a Deus? Porque ele é soberbo. O soberbo nunca vai admitir alguém superior a ele. Isso é triste. Outro texto que fala sobre a queda de Satanás é Ezequiel, capítulo 28, verso 2 e diante. Você pode anotar e vem em casa, com um texto longo, mas todos nós conhecemos, porque é necessário da gente, né, ler esse texto. Amém, irmãos? Está claro? Então, a soberba foi um grande pecado que começou antes mesmo do pecado de Adão e Eva. Porque o Satanás se rebelou contra o próprio Deus, né? Inclusive depois tentando Adão e Eva com o quê? Qual foi o pecado que Satanás tentou Adão e Eva? Hein, irmãos? Qual foi o pecado? Pode falar, pai, não tem medo não. Qual foi o pecado desse? Ou seja, o mesmo pecado de Satanás, a soberba. A soberba que o diabo cometeu, esse pecado, foi o mesmo que ele tentou Adão e Eva. Foi o que ele disse: ó, se vocês comerem do fruto proibido, o que vai acontecer? Vocês vão abrir de vocês e vocês vão ser igual a Deus. O que é isso, irmãos? É ser soberbo. Estão entendendo? É o grande pecado da humanidade, é a soberba. Porque a soberba, a pessoa se acha melhor do que tudo, do que todos. Vitor Hugo, nem cristão velho, disse: no homem, o orgulho é a fortaleza do mal. Se o diabo encontrar um coração soberbo, ele faz a festa. Ele faz a festa. Porque o pecado soberbo leva a outros pecados, que a gente vai ver daqui a pouco. Em João capítulo 2, verso 23 ao 25, diz assim: e estando ele, Jesus, em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava. Veja que texto interessante. O mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que era a natureza humana. E a natureza humana é terrível. Por isso que Sérgio Ló tem aquele, né? A natureza humana é que há em mim. É o pecado que a gente tem que sempre estar lutando. É a nossa natureza humana. Por isso que alguns que estão do seu lado, alguns que são seu amigo hoje, amanhã pode ser o seu inimigo. Alguns que comem da sua comida hoje, amanhã podem trair. Pode acontecer isso ou não? Pode não.
você é abraçado hoje, amanhã pode estar falando mal de você. Por que isso? Porque é a natureza humana. Tem uma fábula interessante, acho que todo mundo já ouviu, vou só repetir aqui. Diz que houve uma inundação e aí o sapo ficou aprisionado, o sapo e o escorpião, num monte de terra. Aí eles começaram a conversar. Aí o sapo disse: escorpião, olha, eu sei nadar, eu quero atravessar aqui. Aí o escorpião disse: me leve com você, por favor, faça esse favor para mim, senão eu vou ficar aqui, eu não sei nadar, eu vou morrer afogado. Aí o sapo disse: mas você não vai me picar não? Que é isso, sapo? Eu vou fazer um negócio desse com você? Se eu me picar, a gente morre juntos dois. Eu não sei nadar, você vai me fazer um favor. Aí o sapo disse: então tá certo, suba aqui nas minhas costas. Quando o escorpião subiu nas costas do sapo, eles estavam atravessando o lago, a água que tinha se formado ali. De repente o sapo sentiu uma ferroada nas costas. Era o escorpião. Tinha dado uma ferroada nas costas do sapo. Aí o sapo disse: mas escorpião, você não disse que não ia me picar, porque aí a gente ia morrer os dois, por que você fez um negócio desse? Aí o escorpião respondeu: me desculpe, seu sapo, é porque faz parte da minha natureza. Eu sei que eu vou morrer, mas eu não resisti, faz parte da minha natureza. Então, irmãos, é isso que acontece muitas vezes. A natureza humana é terrível. Muitas vezes nós somos vítimas da natureza humana e muitas vezes nós é que somos, vitimizamos os outros com a nossa natureza humana. A natureza humana que há em nós é terrível. Vamos para frente. Como Narciso, vocês lembram de Narciso? Narciso é um mito grego, um jovem grego, Narciso, que ele se apaixona pelo seu próprio reflexo. Ele vai para um lago, olha o seu reflexo e ele se acha muito bonito. Ele começa a ficar apaixonado por ele mesmo. Vai na nascente, em consequência disso, ele apaixonado por ele mesmo, ele quer agarrar ele mesmo, ele se joga ali naquela nascente e morre afogado. Isso é o pecado narciso. Assim também é inevitável a frustração das pessoas orgulhosas, são enamoradas de si mesmas. Por isso que vem a expressão narcisista. O narcisista é aquela pessoa que ama a si próprio. Uma velha música que dizia: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Sou eu, meu irmão, tudo sou eu, entendeu? As coisas giram ao meu redor, as pessoas estão para o meu benefício. Se eu tenho amizade com alguém, é para poder sugar dela alguma coisa, para mim. Esse é o orgulhoso. Isso é pecado, é terrível. Quando a pessoa não me serve mais, então eu dispenso aquela pessoa, porque não me serve mais. Vou atrás de outro que eu possa sugá-lo. É terrível, não é? São narcisistas. Agora eu pergunto: tem crente narcisista?